Abrimos o nosso jornal falando agora com o repórter Fábio de Lima, que sempre traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Fábio. Tudo bem com você? Bom dia, Julie. Bom dia, espectadores do Jornal da Rede Alesp. Comigo tudo bem, com você, Julie? Tudo em ordem também. Eu sei que você acompanhou também um evento do ILP-FAPESP, não é? Ciência, Inovação e Tecnologia Quântica, Fábio. Conta pra gente sobre isso. Exatamente, né, Julie? O ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação, ele ocorre todos os meses, né? E ele reúne cientistas, especialistas, né, sobre algum tema de importância para a sociedade paulista, para o Brasil e até mesmo para o mundo, né? Isso, por exemplo, na edição do mês passado, eu já estive aqui no Jornal da Rede Alesp falando sobre o futuro da Amazônia, que foi discutido, né, no evento do mês passado, com especialistas, com cientistas, meio que falando sobre o planejamento, né, da Amazônia aí no futuro, o quanto o Brasil deve saber explorar melhor essa reserva natural incrível que nós temos aqui no nosso país. E o assunto de discussão ontem, né, foi as tecnologias quânticas emergentes, Julie. A necessidade do Brasil em ter computadores quânticos, né, que podem acelerar cálculos que hoje levariam milhares de anos, assim como a necessidade de o país desenvolver sistemas de comunicação baseados em criptografia quântica, né, e sensores ultra precisos, né, que deverão ser usados em larga escala nos próximos anos, em setores como a própria comunicação, mas também como a agricultura, a área da saúde, né, fazem que esses cientistas, né, esses físicos, ontem era uma banca formada por físicos, né, analisem o que há de ser feito e como ser feito, né, Julie? Porque para o desenvolvimento dessas novas tecnologias é preciso também investimento, dinheiro, né? Sim. Então, de onde vai sair esse dinheiro para se investir em ciência? Que você sabe, nós sabemos que infelizmente no Brasil não se investe tanto em ciência quanto deveria, né? E neste momento, o Júlio, pela palavra desses físicos, desses cientistas que palestraram ontem nesse evento do ILP FAPESP, existe uma revolução tecnológica sendo feita no mundo, né? Então, vários países, né, estão nessa corrida para desenvolver computadores quânticos, computadores cada vez mais potentes. Isso é um investimento estratégico por parte desses países, né? Muitas empresas privadas estão fazendo parcerias com universidades nesses países. Então, existe essa corrida e o Brasil não pode ficar de fora. Julie, no passado, o laser, por exemplo, os aparelhos de ressonância magnética, os CDs, os DVDs, os chips de computadores, os leitores de código de barras, o GPS, tudo isso só foi criado devido à tecnologia quântica. Sem ela, nada disso existiria. Atualmente, Júlia, a criptografia, por exemplo, o que faz que eu envie uma mensagem para uma outra pessoa, ou uma instituição financeira envie uma mensagem para outra pessoa, e essa mensagem só possa ser lida, só possa ser assimilada pelo próprio destinatário, ela não pode ser interceptada no caminho por um outro sistema digital, isso só ocorre pela criptografia que existe graças à tecnologia quântica. Então, resumindo, Júlio, tudo isso foi discutido ontem porque é o futuro do mundo. Na verdade, já é Sim. o presente, é o futuro. O Brasil não pode ficar fora disso. Os países que desenvolverem esses computadores mais potentes, com tecnologia quântica, para você ter uma ideia, só um exemplo aqui bem rapidinho, viu, Júlio? Hoje em dia, o computador mais potente do mundo, o computador convencional mais potente do mundo, determinado cálculo matemático que ele leva 2 dias para resolver,
Um computador quântico consegue resolver em 3 minutos. É muito rápido. Então, muito rápido. Então, para você ver que os países que tiverem a tecnologia de desenvolver esses computadores, desenvolver os sistemas, né, que estão ali nesses computadores, esses países vão ter um avanço tecnológico em comparação aos outros países gigantesco. E você sabe, avanço tecnológico é sinônimo de avanço econômico, é sinônimo de avanço social, e assim vai, né, Júlia? Então, eu quis trazer essa informação aqui para os nossos espectadores, porque eu acho de grande valia que a gente fique mais atento a isso e que, dentro do possível, que a gente cobre das autoridades para mais investimento em ciência aqui no Brasil. É muito importante mesmo essa repercussão, Fábio, justamente pelo que você falou, né? A ciência e a tecnologia, ela já faz parte do nosso dia a dia e é importante que o Brasil esteja atualizado nesse sentido e é por isso que o ciclo ILP-FAPESP é o sucesso que é aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, justamente por trazer a discussão de ciência e tecnologia aqui para o nosso parlamento, né, Fábio? Exatamente, Júlio. E toda vez que eu cubro esse evento, vêm cientistas que são renomados no mundo todo. Ou seja, nós temos cérebros pensantes, né? Nós temos cientistas, pessoas de total competência. O que falta, às vezes, é investimento nas instituições brasileiras para que esses cientistas usem o conhecimento deles em prol do nosso país e não tenham que viajar para fora para trabalhar em entidades internacionais. Antes da gente continuar o nosso papo, Fábio, falando para quem está em casa, que estava acompanhando o Congresso de Comissões pela TV, passa agora a acompanhar também a gente aqui no Jornal da Rede Alesp. Fábio, eu já tive a oportunidade de conversar com o diretor-presidente da FAPESP algumas vezes, o professor Pacheco, e ele fala sempre da importância desse diálogo contínuo FAPESP e Assembleia Legislativa de São Paulo, justamente por uma questão que você abordou anteriormente, né, da continuidade das pesquisas e o quanto é preciso esse investimento nas pesquisas e por isso que tem dado muito certo essa conversa e essa relação Alesp e FAPESP, porque a Alesp sabe muito bem o quanto é importante a FAPESP, não só para o estado de São Paulo, mas também para a produção científica no Brasil, Fábio. Exatamente, Julia. Acaba até compartilhando, né, o que está sendo estudado nesse momento com os nossos parlamentares. Quando eu falo que precisa mais de investimentos, eu acho que a base de tudo é que os nossos parlamentares saibam o que os cientistas brasileiros estão estudando, quais são as tendências, quais são as necessidades. É isso mesmo, Fábio. Além disso, né, eu sei que você acompanha sempre o ciclo do ILP-FAPESP e sei também que você gosta muito dessa área acadêmica e sempre nos seus programas, tanto a Alesp Conecta quanto Conexão Legislativa, também você traz muito dessa sua experiência acadêmica também. Você já sabe o que eu vou falar, né? Gosto do spoiler para levar para quem nos assiste nesse momento. Quais são as novidades dos programas que você tem gravado, Fábio? Olha, Julie, ontem eu gravei uma entrevista com o Hélio Junqueira, que ele é um engenheiro agrônomo, ele é professor, acho que da Universidade Federal do Paraná, e o assunto foi alimentos convencionais e alimentos orgânicos. Qual que é o futuro da nossa alimentação? E esse professor ele deixou muito claro o seguinte, Julie, nós avançamos muito com a alimentação, a produção em larga escala, mas uma produção que hoje os alimentos fazem mal para a nossa saúde. Então, por mais que a gente tenha quantidade de alimentos, a gente não tem mais qualidade nos alimentos. Então, é preciso encontrar um meio termo. Só produção orgânica nós não temos em larga escala. Só essa produção de alimentos convencionais em larga escala, nós estamos prejudicando a nossa própria saúde. Então, eu gravei um Alesp Conecta que irá ao ar na Rede Alesp nos próximos dias, falando desse assunto, o professor explicando na avaliação dele como se deve chegar a um equilíbrio ali, a um meio termo, né?
É, muito importante, é por isso que nós temos essa gama, né, de programas aqui na grade de programação da Rede Alesp, tanto a Alesp Conecta quanto Conexão Legislativa, justamente para a gente trazer vários perfis, né, de entrevistados. O Conexão, geralmente, a gente conversa com prefeitos, secretários municipais, não é? Um outro ponto que eu gostaria de destacar contigo, Fábio, é que nós ouvimos recentemente de mais de 1,5 milhão de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, Fábio. A gente tem falado sempre aqui o quanto é importante as pessoas terem essa imunização. Então, rapidinho para a gente finalizar, Fábio, gostaria que você desse também esse recado, né, de que as pessoas voltem para tomar a segunda dose. Olha, Júlia, eu tenho os meus pais que são idosos, eles já tomaram as 2 doses da vacina e eles têm tomado também todos os cuidados quando precisam sair de casa, continuam utilizando máscara, continuam tendo isolamento social. Então, as pessoas não podem acreditar que só porque elas tomaram a primeira dose da vacina, que elas estão imunizadas, que elas não estão. Muito pelo contrário, elas possibilitam dessa forma que de repente uma nova cepa da doença aí, novas cepas apareçam, porque elas não estão imunizadas e mesmo assim muitas delas começam a voltar para as ruas, né? Tá bom, Fábio. Te agradeço a contribuição nesse início de jornal. Durante o nosso jornal, te chamo novamente, tá bom? Tá bem, até daqui a pouco, Júlia. Um bom jornal para nós. Para nós, até daqui a pouco, Fábio.